Bom dia, Marco. Bom dia, Alberto. Bom dia, caro ouvinte. Então, estamos aqui para conversar um pouco sobre consegues, né? O que é o consegue, qual a importância dos consegues e por que as pessoas, os nossos ouvintes, devem participar dos consegues para melhorar aí a segurança e a qualidade de vida na comunidade. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Alberto. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? É um trabalho, o Consegue faz um trabalho sempre árduo, envolvido a comunidade, sempre no quesito da segurança, né? E a segurança é uma coisa muito ampla, né? Envolve desde a área da saúde até propriamente a questão da segurança combativa mesmo, propriamente dito. Bom, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? E sempre vem alguns assuntos. Quando fala em segurança pública, vem alguns assuntos, né? Dentre eles, a questão das pessoas em situação de rua, o chamado PSR, ou o que a população chama comumente de morador de rua, né? E aqui no Ingleses, né, e aqui em Canasvieiras, a gente já tem uma vivência que a gente sabe que é uma das maiores problemáticas. Mas, o Michael, como que é essa problemática lá no Campeche, ou lá na região sul da ilha, que fica um pouquinho mais afastado da gente, que também é uma das principais problemáticas, ou pode ficar livre aí também em comentar de alguma outra problemática que não seja a PSR, que aflige mais lá a questão do sul da ilha? Claro. Então, a questão do PCR, né, pessoa em situação de rua no Campeche e demais regiões ali do sul da ilha, ainda é muito pontual, né? Que bom que a gente não tem esse problema ainda, de fato, como ao exemplo do centro, né, de Florianópolis, e bairros adjacentes que sofrem muito com esse problema. Lá é eventual, de vez em quando tem um ou dois, a comunidade acaba relatando, daqui a pouco eles vão para outro lado. Qual que é a grande questão no PCR, né? Não é desejável, né, para ninguém. Eu não gostaria de precisar viver em situação de rua, não gostaria que ninguém da minha família passasse por isso, mas algumas pessoas têm esse momento na vida, ou boa parte da vida assim. Geralmente são pessoas, né, que têm algum envolvimento aí com drogas, algum vício, alcoolismo, ou algum problema psicológico ou mental, e acabam indo para a situação de rua. Existe um pequeno grupo até que, por incrível que pareça, curte essa vida assim, alternativa, enfim, cada um com sua decisão, mas a questão não é adequado, né? Eu não acredito que seja adequado para o ser humano viver numa situação dessa. A pessoa aí passa várias necessidades, frio, fome, enfim. Qual que é a grande questão para a comunidade, né? As comunidades geralmente não querem esse tipo de situação. Claro que a gente sempre tem aquela questão humanitária, né? A gente quer o bem das pessoas, mas as pessoas acabam doando aí esmola, comida, dando até, muitas vezes, colchão. E isso acaba estimulando para aquele cidadão, aquela pessoa, permanecer ali. E eles se comunicam, todos eles têm aparelho celular, por aquilo que pareça, e eles acabam se comunicando e vem mais. Quando vê que está favorável, estão doando comida, roupas, e eles acabam indo para lá, ficando estabelecidos lá. Então a recomendação é para as pessoas não ficar dando alimento, dando dinheiro, porque tem que entender qual que é o problema. O problema dessa turma não é comida. Se eles vão ali na Passarela Neil Querido, tem ali as refeições, tem alimento. Então comida não é o problema. Agora o pessoal dá dinheiro para eles. Tem informação aí de que os PCRs, os semáforos, conseguem arrecadar aí até R$200 por dia, né? Se for ver, isso aí dá muito mais do que a maioria das pessoas recebem trabalhando regularmente aí, de forma assalariada, CLT, enfim. Então, a grande questão é não dar, né, esmola, porque o ato de dar esmola incentiva que eles fiquem e que até venham mais para Floripa. Então, repito, ainda não é um problema grave lá no sul da ilha. Lá no sul da ilha a gente tem outros problemas, principalmente questão de furtos. O que mais os empresários da comunidade reclamam é o excesso de furtos, e com o advento do verão, que estaremos aí em poucos meses, isso tende a se agravar. E vem a importância dos consegues, porque o que é um consegue? As pessoas me perguntam, não, mas o que é um consegue? Eu ouvi falar, mas não entendi direito. É um Conselho Comunitário de Segurança. É um programa aí do governo, todos os governos aí dos estados brasileiros têm esse instituto, né, dos consegues, é uma entidade que ela serve para
unir, né, para facilitar essa comunicação, esse contato das polícias, dos órgãos de segurança pública, seja a PM, seja a Polícia Civil, seja o Corpo de Bombeiros e até a Polícia Científica, né, dos estados, para conversar, para ter um contato com a comunidade. E diferente de outras iniciativas, os CONSEGs, eles empoderam, eles colocam no centro, né, do poder o morador, a comunidade. Por isso que é importante a comunidade participar e levar as demandas, os problemas, o que está acontecendo em cada bairro, em cada trecho, em cada rua, em cada localidade, desde um buraco que a pessoa pode cair, se acidentar e ter que acionar o corpo de bombeiros, a SAMU para atender, até um problema de iluminação, que ali o local está meio escuro, e aí os marginais começam ali a vender droga, enfim, começa uma movimentação estranha. Então tudo isso é bom a comunidade levar para as forças de segurança nas reuniões do CONSEG. Inclusive, se tiver alguma coisa delicada, pode ser chamado de canto e conversar em outro momento, outro local, de forma sigilosa, para levar aí alguma demanda, alguma coisa mais delicada. Então é importante que a comunidade participe, porque o foco, né, do CONSEG é a participação da comunidade. Então, quanto mais pessoas participando, informando, estando ciente do que está acontecendo, melhor. E outra coisa que a gente costuma levar nas nossas reuniões do CONSEG, no sul da ilha, por onde a gente anda, são medidas preventivas, que um dos trabalhos do CONSEG é sim a questão de polícia comunitária preventiva. Mas como assim? Vamos dividir a questão preventiva em dois fatores, né? O fator PM, polícia ou polícia civil, um trabalho preventivo, de evitar que um crime ocorra, que um criminoso pratique um crime. Essa é uma forma de prevenção. Existe também uma forma que o morador, a comunidade pode se prevenir, colocando aí uma tranca mais forte na porta, um muro mais protegido, uma porta mais forte, tomando medidas comportamentais, evitando de andar em lugares ermos, escuros à noite ou até durante o dia, lugares que não tem ninguém, que pode, mediante algum criminoso, se aproveitar da situação e abordar ali, cometer um assédio, um crime, alguma criança, alguma mulher, alguém que esteja ali vulnerável naquele momento. Então, tomar medidas preventivas, por exemplo, não ficar parando com o vidro do carro baixo, enfim, medidas que previnem, que evitem que um crime ocorra. Tudo isso a gente conversa nos CONSEGs, passa para a população, são várias dicas, vários procedimentos que ajudam a ter maior segurança e prevenir o crime.